Nós estamos aqui com o professor Amorim, um pesquisador de capoeira, estudioso, psicólogo, sociólogo, tem uma função muito importante na rede de colégios maristas. E nós vamos aqui conversar com ele, que vai nos trazer um pouco do seu conhecimento, principalmente sobre o surgimento da capoeira, que é um assunto polêmico e que está sempre sendo questionado, sendo argumentado nos diferentes meios onde há reuniões de capoeiristas. Então, professor, boa noite, professor. Boa noite, muito prazer. Então, professor, qual a sua opinião? Na sua opinião, como a capoeira surgiu? Ela surgiu já como luta, ela surgiu como dança, ela surgiu como uma manifestação cultural? Qual a opinião do senhor acerca desse assunto? Nós conversamos hoje à tarde sobre isso e é por isso que você está me fazendo essa pergunta. Eu estudei na África há alguns anos e eu fui professor na Universidade de Dakar e fiz algumas pesquisas na África. Eu tenho a tese, eu ouço muito o que a capoeira surgiu como luta. Na minha opinião, ela não surgiu como luta. A capoeira, logicamente, que não existe na África como criação africana, mas na capoeira a África está inteira. Não é? Ela surgiu no Brasil. Não é? E tenho a convicção que ela surgiu concomitantemente na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Chegando aqui, os negros escravizados, eles eram de várias etnias, né? Então, sendo de várias etnias, logicamente, cada etnia tinha um movimento, tinham introjetado em si movimentos diferentes, né? E como o negro é muito bucólico, gosta extremamente de se expressar, e normalmente ele se expressa na dança, usando como instrumento o próprio corpo, as mãos. Aqui também ele usava as mãos, né, numa roda para brincar. E lógico, foram recriando os seus movimentos étnicos diferentes e logicamente criaram uma forma que tinha movimentos de todas as etnias que estavam presentes, né? Por quê? Porque os donos de engenho, inteligentemente, para eles não compravam escravos no mercado de uma mesma etnia, né? Eles compravam de etnias diferentes. Alguma razão para isso, professor? Justamente para não haver revolta, para que, vamos dizer, na realidade eram povos diferentes. E porque eram reconhecidos, né? Se eles não fossem reconhecidos em termos de antropológicos, eles seriam imediatamente reconhecidos por causa das tatuagens, que eram feitas à ponta de faca no rosto das pessoas. Então a marca era indelével, né? Então a etnia, o Sá tinha uma marca no rosto, né? O Bambará tinha outra marca, o Pelo tinha outra marca, não é? O Diolá tinha outra marca, o Serere tinha outra marca. Então, a primeira miscigenação seríssima que houve no Brasil não foi entre o negro e o branco, nem entre o negro e o índio, foi entre o negro e o negro, de etnias diferentes. E também a sua criação capoeira foi uma miscigenação de movimentos de todas essas etnias, não é? E que no terreiro brincavam,
né? Na senzala brincavam à noite. Só que isso criou uma destreza enorme, né? E quando começaram a fugir, né? E o senhor se lembra que falavam muito em banzo, tristeza, não é de banzo de tristeza não, é porque essas pessoas que vinham de lá eram alguns de famílias nobres, outros de agregados, né, que tinham funções de trabalho diferentes, e mandaram esses homens, por exemplo, os nobres que nunca pegaram em nada, não faziam absolutamente nada, né, mandaram para onde? Para a enxada, plantar cana, plantar cacau, e então era uma inadaptação ao tipo de trabalho, então preferiam morrer, ou então preferiam fugir. Então, fugindo, eles começaram a ver que ele era muito mais, tinham muito mais capacidade, eram muito mais adestrados do que os capatazes. Do que o capataz. Professor, me permita uma interrupção. Fiquei curioso agora. Eram nobres que vinham para cá? Sim. Por quê? Qual a razão disso? Porque na África, no tempo, né, 1400 e tanto, quando começaram a chegar os estrangeiros, e depois de 1500, com a invasão do Brasil pelos portugueses, eles foram à África comprar escravos. Porque na África existiam escravos, não é? A escravidão de negros sobre negros, entende? Mas era uma escravidão com normas, né? Com tudo muito bem delimitado, né? Por exemplo, o escravo de casa não podia ser vendido, né? Por exemplo, uma delimitação, né? E então eles, os brancos, jamais conseguiram entrar na África brigando no princípio, e nem os povos da África do Norte jamais entraram na África Negra para tomar, porque tinha logo um inimigo muito grande que se chamava o deserto do Saara, então morriam logo antes de chegar, você entendeu? Mas compravam negros, né? Compravam negros. E esses negros que aportaram aqui no Brasil? Não. Os negros começaram a vender os seus escravos negros. Mas a demanda foi tão grande, né, que havia necessidade agora de mais negros. E o que é que faziam as tribos? Inventavam uma guerra. E essa guerra tinha um nome especial, que aliás é árabe. Chamava-se Hatzia. Então, na Hatzia, quando existia antes, eles que queriam escravos, eles ganhavam a guerra de uma outra tribo, eles matavam os nobres da tribo, eles matavam os agregados, que era aquele, o forgeron, o que trabalhava no ferro, o que trabalhava na madeira, etc., né? E eles ficavam com as mulheres, para emprenhar as mulheres, né? E produzir mais escravos, mas eles matavam aqueles que não sabiam trabalhar, os nobres, você entende? E matava também os que sabiam trabalhar em trabalhos específicos, porque eram homens que tinham consciência e não aceitavam ser escravos. Mas os escravos apenas mudavam de dono, tá claro? Agora ficar com os meninos, as mulheres, e aumentava o seu número de escravos. Quando o branco europeu chegou, desorganizou totalmente esse comércio. Tá claro? O branco, primeiro,
comprou os escravos que já eram escravos, esses eram dóceis, tá certo? Mas a demanda foi maior, então o que é que os negros faziam? Faziam a razia, a guerra, não matavam mais os nobres, não matavam mais os agregados e colocavam dentro do navio essas pessoas. Aí vem o banzo, você entende? Entendi. Então chegaram aqui populações inteiras feitas escravas, porque não vinham mais escravos, não tinha mais, né? E pessoas que não estudam dizem, vieram os negros escravos. Não, senhor. Vieram populações riquíssimas em termos de cultura, não é? Em termos de sabedoria, sobretudo dos agregados, e aqui, vamos dizer, trouxeram essa riqueza enorme para o Brasil. É ignorância dizer que a gente recebeu um povo inculto. Nada disso. Era bem mais culto do que muito português que foi comprá-los lá. Você entendeu? Bom, então voltando à capoeira, eles então, na minha opinião, eles criaram uma forma de brincar, trazendo os movimentos de cada etnia. Não é? Com o tempo, eles não tinham mais banzo, eles começaram a tomar consciência que eles eram muito mais adestrados, muito mais flexíveis, muito mais guerreiros, tinham muito mais coragem do que o capitão do mato, que estava em cima de um cavalo, que estava com um chicote. Tá certo? Mas quando o capitão descia do cavalo, ele botava um ferro no pé, que depois virou navalha, não é? E então descobriram que podiam usar daquela brincadeira como luta. Então a capoeira tem essa dimensão. Por isso que a gente diz que a capoeira é luta, ela é dança. Ela foi dança antes, depois luta. Ela é hoje escola, não é? Porque a capoeira tem uma disciplina que não é de Hitler, a não ser alguns mestres que são Hitler, mas isso é problema pessoal. Então a capoeira, vamos dizer assim, é o que nós conversamos hoje, tem toda essa diversidade e essa beleza e essa riqueza inexplorada, na minha opinião, ainda. Muito bem, professor. Professor, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é acerca dos grupos de capoeira. O senhor é um homem que viaja o Brasil todo, já viajou o mundo, conhece muito da história da capoeira, dos grupos e como a capoeira vem se desenvolveu no Brasil, vem se desenvolvendo e no resto do mundo. E há uma predominância agora dos grupos de capoeira. Capoeiras que se organizam em grupos, né? Criam as suas filiais em território nacional ou fora do território nacional e começam a trabalhar no ensino da capoeira, na produção de músicas, de instrumentos e muita coisa mais relacionada com a capoeira. Uma coisa que me deixa assim curioso é a questão da organização interna desses grupos, né? Há uma liderança em que as suas orientações, os seus princípios são disseminados para os seus seguidores, né? Mas não há nenhuma regra escrita, não há nenhuma norma, não há nenhum regulamento, não há nada que se estabeleça no sentido como nós presenciamos nas organizações modernas, nas organizações militares, que sempre há os regulamentos, as normas. E na capoeira isso não existe e há um princípio, uma hierarquia, uma obediência aos diferentes graduações dentro de cada grupo. Como é que o senhor vê isso aí? Qual a opinião do senhor?
E ainda para dentro dessa mesma pergunta, pela sua experiência, qual o grupo que mais está organizado dentro dos tempos atuais? Repare bem, é uma pergunta dificílima para mim de responder, embora eu tenha uma opinião firmada sobre esta pergunta. Eu não a respondo, eu diria assim, porque eu conheço vários grupos e eticamente para mim seria muito difícil de dizer tal grupo é mais organizado ou tem falhas A, B ou C. Mas eu posso dizer que eu encontrei um grupo extraordinário. Talvez por ter o seu fundador ser um homem iluminado, de uma certa maneira extraordinário, que sai do habitual, do ordinário, que é o mestre camisa. Então, eu hoje estudo mais o Grupo Abadá, certo? Eu estou hoje num Festival Internacional de Arte Capoeira do Grupo Abadá como convidado. Não dependo do Grupo Abadá, mas eu tenho a dizer que eu sou impressionado com a organização do Grupo Abadá e com uma coisa que está me chamando a atenção depois que eu vi o resultado dos trabalhos do simpósio que foi feito há alguns dias, que foram apresentados aqui, ontem e hoje. Não é? Por incentivo do mestre camisa, esses rapazes e moças do mundo inteiro, parece que estão em 52 países, estão entrando nas universidades e fazendo seus trabalhos de mestrado e doutorado, inclusive muitos brasileiros, sobre a capoeira, não é? Eu vi trabalhos extraordinários aqui, a capoeira e a reciclagem, por exemplo, essa sensibilidade ecológica. Eu vi trabalhos de biomecânica hoje, não é? Excelente trabalho feito por um brasileiro numa universidade alemã, e ele fez a tese em alemão, e defendeu em alemão e vive hoje na Alemanha. Né? Eu vi uma tese sobre a importância social da capoeira dentro da sociedade brasileira, feito por uma japonesa, uma tese de doutorado. E essa moça, que é uma jovem, apresentou aqui diante de 400 pessoas, não é? Apresentou em português, logicamente, dentro de uma, vamos dizer, de uma dinâmica de língua portuguesa quase japonesa, mas eu me vi hoje assim, numa universidade do Japão, para 400 japoneses que não falariam ou não falam português, e eu apresentando a minha tese, vamos dizer, em japonês. Eu digo, coragem de bicho, e essa menina, uma jovem, não apresentou um trabalho extraordinário. Mas vi hoje outro trabalho feito pelo Birimbau, que todos, aliás, são do Grupo Abadá. Mas o Birimbau apresentou um trabalho extraordinário, não é, de pesquisa feita na educação infantil. E ele teve a oportunidade de, em 2 colégios da rede municipal,
tenho a impressão que do Ceará. Ele colocou 2 turmas numa escola, turma A e B, e na outra escola, turma A e B. A turma A fazia capoeira e a turma B não fazia capoeira. Era a turma chamada em sociologia de controle. E na escola, na segunda escola, 2 turmas, do mesmo jeito. A fazendo capoeira e a B não fazendo capoeira. Então fez todo um estudo de coordenação motora grossa, fina, de destreza, de notas no campo acadêmico, etc., inicial, pré-pesquisa. E depois de algum tempo, né, mediu o crescimento dessas turmas. Sob o ponto de vista acadêmico, o crescimento enorme das turmas que fizeram capoeira, que antes estavam no mesmo patamar. E sob o ponto de vista de coordenação motora grossa e fina, é extraordinário. Mas eu como também, né, o rapaz capoeirista do Abadá, que faz comigo pesquisa sobre capoeira, que é o José Atio, que nós somos autores agora de 3 livros, nós estamos fazendo isso na Rede Marista, não é? É notório o crescimento dos meninos que fazem capoeira. Infelizmente, a gente, por uma questão de ética, não pode fazer esse estudo que ele teve a oportunidade de fazer sem ser antiético, né? Bom, é extraordinário o que está acontecendo a capoeira como uma escola de educação. Aliás, o título de um dos nossos livros, Capoeira é uma escola de educação. Então, isso é o grupo Abadá, que é extraordinário, porque extraordinário é seu mestre fundador, o Camisa. Muito obrigado, professor. Suas informações, tenho certeza que foram muito úteis e muito importantes para quem pesquisa capoeira, para quem está sempre atrás de novas informações. Nós agradecemos a sua contribuição e uma boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado.